Fala aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Douglas Verdes Gamers e galera, estamos com mais um vídeo de Minecraft aqui no canal e hoje eu quero falar uma coisa muito séria pra vocês, gente. E vocês também já sabem o que eu vou falar, né? Eu acho que a maioria quase nem vai saber. Vocês estão me perguntando, Douglas, o que você tá fazendo com essa roupa assim, olha? Diferente. Essa roupa, galera, é de guarda noturno. E pra que eu tô usando ela? Porque eu vou falar pra vocês nesse vídeo o que eu achei do filme de Five Nights at Freddy 2, que saiu esse ano, né? Saiu esse mês de dezembro, ele saiu no dia 4. É porque vocês sabem que no dia 5 foi lá nos Estados Unidos e dia 4 foi aqui no Brasil. De verdade. Eu adorei o filme do Five Nights at Freddy 2, eu já assisti ele, foi muito bacana, muito bom, foi o melhor filme esse ano. Mas uma coisa que eu vou falar pra vocês é o seguinte, eu criei essa minha skin, sabe, de guarda noturno do Five Nights at Freddy, foi porque eu gosto muito de Five Nights at Freddy, eu adoro muito. Aí por isso que eu criei o meu boneco nesse estilo, sabe, guarda noturno. Muita gente vai pensar que eu sou o William Afton com essa roupa, né? Só que é uma roupa normal também, sabe? Que quase tem nos jogos do Five Nights at Freddy que os guardas usam, né? Mas então, gente, eu vim falar aqui com vocês uma coisa. É, é o seguinte. Pra quem não sabe, todo mundo já assistiu o filme do Five Nights at Freddy 2, né? O filme esse ano foi muito bacana. Eu já assisti ele, foi muito legal. Antes de eu, antes de eu, antes dos meus amigos falarem pra mim sobre o filme, como foi, eu falei pra eles assim, olha, gente, não dá spoiler do filme, eu ainda não assisti. Aí o que eu fiz? Cheguei em casa, eu assisti o filme todo completo, foi bacana. Porque os meus amigos, sabe, eles, por exemplo, quando eles falam uma coisa pra mim, eles já querem dar spoiler. Por exemplo, eu tenho um amigo, sabe, Gabriel, que ele, eu vou falar pra vocês, peraí. Ele é muito fã de Five Nights at Freddy. Eu também sou. Ele, por exemplo, já assistiu o filme do FNAF 2, ele quase me deu spoiler, mas eu falei pra ele não dar spoiler porque eu ainda não assisti. Aí o que eu fiz? Cheguei em casa, eu assisti o filme todo, foi muito bacana. Aí eu consegui entender a história do filme, foi bacana. Uma coisa que eu achei legal foi que os animatronics estavam muito criativos, sabe? Os toys, né? Estavam bacana. E também estava bacana o visual da Puppet. E também conseguimos entender muito bem a história, sabe? De todo o filme. Que foi muito bacana. É sério, foi o melhor filme esse ano pra mim. Foi o melhor. E também é. Uma coisa que eu vou falar pra vocês é assim, olha. Uma coisa que quase todo mundo não gostou lá no final do filme do Five Nights at Freddy 2 foi que. Foi que a Puppet, ela possuiu, sabe, a Vanessa. E muita gente quase não gostou desse final. Eu, por exemplo, esse final, eu até liguei pra ele, só que eu achei um pouco triste porque o Mike não confiou mais na Vanessa por conta por conta que ele pensou algo sobre ela. Foi isso que eu consegui entender do filme. Foi que o Michael Afton apareceu no final do filme, mas ele apareceu também lá no início do filme também, mostrando pro pessoal que ele tava querendo levar o pessoal pra entrar dentro da pizzaria, sabe? Da segunda pizzaria do Five Nights at Freddy 2. Aí, o pessoal. Aí, sempre que o pessoal tava lá dentro, ele sempre aparecia em algumas cenas com uma cara de. Com uma cara estranha, sabe? Como se ele ficasse feliz que os animatronics atacassem o pessoal lá dentro. É sério. Aí, depois disso, o que ele fez, quando a menina foi possuída pela Puppet, pela Charlotte, ela correu atrás do Michael Afton pra poder atacar ele. Aí ele fugiu rápido. Mas no final do filme ele apareceu de novo. Mano, eu fiquei com ódio desse cara. Ele não devia ter aparecido, porque foi por conta dele que a Vanessa, ela. Foi por conta dele que a Vanessa, ela. Quando ela foi falar com ele sobre esses animatronics toys no final do filme, o Michael e a Abby, sabe? Eles pensaram alguma coisa sobre os dois, que eles estavam querendo fazer alguma coisa. Aí o Mike, sabe? Ele tava estranhando isso sobre o Michael Afton e a Vanessa. E por isso que quando ele está. Por isso, eu não sei como eu vou explicar isso muito bem pra vocês, mas ele meio que estranhou falando que. Ele meio que achou a Vanessa estranho falando com o Michael Afton. Eu acho que ele tava pensando que ela tava tramando alguma coisa com esses animatronics com o irmão dela, o Michael Afton. Aí por isso ele achou estranho isso. Ele pensou, sabe, que essa confusão toda, esse pesadelo todo
todo quase pra na vida dele, sabe? Aí por isso que o Mike quase não. Aí por conta disso, no final do filme, o Mike não confiou mais na Vanessa, porque ele tava achando estranho ela conversando com o Michael Afton sobre esses animatronics toys. E ele tava estranhando isso. E no final do filme, ele vai embora junto com a Abby pra outro local. Com um amigo dele, sabe? Aquele lá que é moreninho. Aí quando ele vai embora, a Vanessa fica triste porque ela pensa que o Mike não vai mais confiar nela. Aí no final do filme ela chora, aí a Puppet lá atrás dela é. a- Aí a Puppet lá atrás dela possui, acaba possuindo ela. E tudo isso vai ser explicado no terceiro filme do Five Nights at Freddy. Mas uma coisa que eu achei triste foi a história do filme, que a Charlotte não devia ter morrido. Eu fiquei com pena dela quando o William Afton matou ela. Se o William Afton não tivesse visto ela, na cena que ela tava levando o garoto pra a pizzaria de volta, se ele não tivesse visto ela, assim ela ia chegar a tempo, mas como ele viu ela, acabou dando errado. Mas ainda bem que o William Afton morreu, esse droga. Ele morreu no primeiro filme, mas ele vai voltar no terceiro, porque no segundo ele não retornou. Mas o Michael Afton, ele, por exemplo, eu achei ele estranho. Pra mim, para mim no filme, sabe, do Five Nights at Freddy 2, parece que o Michael Afton foi o vilão. Parece que porque no final do filme, sabe, ele falou assim, olha, pros animatronics toys, quebra os ossos deles. Foi isso que ele falou no segundo filme, lá no final. Ele falou que era pros animatronics toys acabar com a Abby, o Mike e a Vanessa. Aí, aí quando a Vanessa foi conversar com ele, o Mike achou estranho isso, porque ele pensou que ela e ele tinham causado esse desespero todo na vida deles. Porque principalmente os animatronics toys, sabe? O visual deles foi muito bacana, foi muito criativo, da Puppet também. Mas gente, uma coisa que eu não gostei no final do filme, que eu achei muito triste, foi que a Vanessa foi possuída. Mais uma coisa, pra vocês repararem, se o Michael Afton não tivesse aparecido, se ele não tivesse aparecido no final do filme, assim, assim seria tranquilo o Mike confiar. Assim o Mike teria uma chance de confiar de volta na Vanessa, porque ele vai pensar que assim que ela não tem nada a ver com isso. Ela, por exemplo, não tem nada a ver com isso. Ela disse pra ele, sabe, que ela teve pesadelos com o pai dela, o William Afton, porque ele era um doido, um louco, sabe? Na história toda de Five Nights at Freddy. Ele só. Muita gente sabe que na história de Five Nights at Freddy, o William Afton, ele ficou malvado e tá matando. Ele mata as crianças agora, sabe? Por inveja. Ele, por exemplo, perdeu os filhos, e depois que ele perdeu os filhos, na história do jogo Five Nights at Freddy, ele matou todas as crianças por inveja. E foi isso que ele fez. Ficou até com inveja da filha do Harry, né? E ele fez isso. Mas se ele não tivesse feito isso, mas isso foi por culpa dos animatronics que acabaram com os filhos dele. E também por culpa do Michael Afton. Aí por isso que. Pera aí rapidinho. Aí foi por isso que. Aí foi. Isso daí foi por culpa do Michael Afton. Que ele basicamente é. Sabe? Foi ele que pegou a cabeça do Ivan com seus amigos e colocou dentro do animatronic, o Fredbear. Ele fez. Ele e seus amigos faziam um bullying com o seu irmão. Aí, quando ele fez isso, ele estava brincando com algo que era muito sério. Aí o animatronic acabou com o irmão dele, o William Afton ficou estressado. Depois ele criou a pizzaria do Five Nights at Freddy, sabe? O 5, o Sexta Location. E depois que ele criou, ele levou sua filha pra lá, que é a Elizabeth Afton. Depois ela foi acabada pela Circo Baby, foi morta. E depois que isso aconteceu com ela, ele perdeu seus dois filhos. O William Afton, achei estranho que ele tinha uma esposa, sabe? Que era a Clara Afton. Ela é a esposa dele. Eu descobri que ela que é a Balora no FNAF Sister Location. Depois que o William Afton perdeu seus filhos e a esposa, e o único que ele só sobrou era o Michael Afton. O Michael Afton, ele era o filho do William Afton que nem ligava para os animatronics pro emprego do pai. Porque ele pensava que o pai só liga só pros animatronics e não
parece que pra família deles. Aí o pai surtou com ele e deixou ele preso de castigo no quarto. E ficou até estressado com isso. Depois disso, William Afton, depois dele perder os filhos, sabe? Ele meio que ficou malvado agora, com cara de psicopata, e decidiu, sabe, acabar com as crianças. Mas as crianças, sabe, na história de Five Nights at Freddy, como a Charlotte e a Cassidy, elas decidiram se vingar dele, sabe, do que ele fez com elas, que foi muito perigoso. Por exemplo, na pizzaria do Five Nights at Freddy, sabe, lá na primeira pizzaria do FNAF 1, naquela pizzaria, vocês sabem que lá, por exemplo, era o aniversário de 10 anos da menina Cassidy. Ela, por exemplo, estava completando 10 anos. E aí, sabe, quando ela estava completando 10 anos, ela tinha uns amigos, que era a Suzy, também o menino Gabriel, o outro que era o Gemeris e o Fritz. Esses daí eram os amigos dela que vieram pro aniversário dela, sabe? Lá na pizzaria do Five Nights at Freddy. Mas, porém, eles foram todos todos acabados pelo William Afton, que estava numa fantasia de Spring Bonnie para acabar com as crianças. Aí ela foi a última animatronic. Aí ela foi a única que possuiu a alma do Goldie Fred para poder acabar com o William Afton. Porque na história de Five Nights at Freddy, a criança que possui a alma do Goldie Fred é a Cassidy. Porque é diferente. Quem possui a alma do Fred Bear e também do Nightmare Fred Bear no Five Nights at Freddy 4 é o é o é o menino Eva, porque a gente pode ver que ele tinha um pelucinha, sabe, do Fred Bear, que é totalmente aquele urso parecido com o Goldie Fred, só que tem uma gravata borboleta e um chapéu roxo. E é isso. Eu resumi tudo isso para vocês. Depois que meio que vocês sabem, né? Então, gente, depois que a Charlotte e a Cassidy foi acabada pelo William Afton, sabe? Na história de Five Nights at Freddy, elas decidiram se juntar para acabar com ele. Elas, por exemplo, não sei o que elas fizeram, mas quando elas descobriram que o William Afton tava na roupa de, sei lá, eu acho que elas sabiam que o William Afton tava na roupa de, naquela roupa do daquele animatrônico, o Spring Bonnie. Elas decidiram travar alguma coisa assim da Spring Lonk, tipo parafuso, as molas. E eu acho que quando elas fizeram isso, meio que ele acabou morrendo. E aí, quando ele morreu, ele teve seu fim trágico. Aí quando ele teve seu fim trágico, ele acabou meio que morrendo, mas ele voltou no Five Nights at Freddy 3. E foi isso que aconteceu, gente. Eu, então, resumindo todo isso daí pra vocês, né? De Five Nights at Freddy. E esse é o motivo, galera. Por que que eu gosto muito de Five Nights at Freddy? Porque eu acho o jogo bacana, acho a história do jogo também legal. Também o jogo, ele também é muito criativo, muito bacana, muito bonito, também muito aterrorizado também. Esse é o motivo porque eu gosto muito de Five Nights at Freddy, muito. Eu sempre adorei Five Nights at Freddy, muito, muito, de verdade. Eu, eu tenho também um amigo, sabe, chamado Gabriel, que ele, por exemplo, sabe, já assistiu o filme do FNAF 2, mas eu vou ficar com saudade dele porque ano que vem ele vai para outra escola, quando ele for pro nono ano. Gente, e vocês têm que ficar sabendo porque também quando vocês forem para alguns anos assim da escola, sabe? Eu, por exemplo, eu vou para o nono ano na minha escola, que vai ser o meu último ano na minha escola. Eu vou sentir saudade, sabe, da minha escola que eu já estudei nela faz 5 anos. Depois que eu saí dela, que bosta. Aí, depois que eu saí dela, sabe? Eu vou para outra escola. Aí eu já vou estudar eu já vou estar estudando nessa minha escola faz 6 anos, porque vocês sabem que ano que vem vai ser meu último dia nela. E como vai ser meu último dia nela, eu vou ficar com saudade da minha turma, sabe, do pessoal bacana, dos meus amigos. Vou sentir saudade deles também. E gente, eu vou ter que, mas vocês têm que entender uma coisa. Vocês têm que, como a gente ainda tá nessa fase, sabe, meio que de criança, adolescente, eu não queria crescer. Eu não queria crescer. Eu não quero crescer, gente. Eu não queria crescer. Mas a gente tem que crescer. Infelizmente. Mas eu, galera, por exemplo, as minhas coisas, sabe, que eu gosto muito, muito, sabe?
Elas, por exemplo, quando eu for adulto, essas minhas coisas que eu adoro muito, sabe? Elas nunca vão. Eu nunca vou me esquecer delas. Elas vão estar sempre na minha memória e também no meu coração. Elas são minhas coisas muito bacanas que eu adorei desde criança, desde adolescente, desde menino, sabe? Que eu sou um menino, sabe? Então, meio que assim, olha. Eu vou falar uma coisa pra vocês, um aviso, sabe? Tipo assim, olha. Eu, por exemplo, sabe? Meio que. Assim, olha. Eu não sei se você já sabe, mas ano que vem as coisas vai dificultar pra mim, porque eu tenho um amigo, sabe, o Daniel Bloxy. O Daniel Bloxy, meu amigo, ele é um YouTube de animação, só que ele nem quase mais posta vídeo no canal dele porque ele tá desistindo, porque ele falou que as animações dele antigamente, os vídeos deles era antigamente tudo era bacana os vídeos dele, antigamente. Só que ele falou que hoje em dia tá sendo tudo repetido pra ele. E ele não tá quase mais postando quase nenhum vídeo. Ele, ele só posta quando ele quer. Ele só vai deixar o canal dele aí no YouTube para caso alguém quiser ver se ele postou vídeo novo ou se ele não postou nada, né? E eu, por exemplo, sabe? Muitos de vocês falam: "Ah, Douglas, você faz esses vídeos pra quê no YouTube? É por conta do dinheiro?" Não, eu não faço isso por conta do dinheiro, pessoal. Eu só faço isso por conta de diversão. Eu faço esses vídeos porque eu gosto, sabe? Eu adoro gravar gameplays, essas coisas. Eu gosto muito de receber visualização, likes, essas coisas. É isso que eu gosto de receber. Isso daí que eu faço não é por conta do dinheiro, é por conta de diversão, tá bom? E vocês têm que entender quando uma coisa que a gente quer muito, a gente. Por exemplo, assim, olha, que droga. Uma coisa que a gente quer muito na nossa vida, sabe? Que a gente nem quase consegue, um dia a gente vai conseguir. Pra sempre, a gente vai conseguir. Não é? Não. Mas não tem esse negócio de você não conseguir. Não, você vai conseguir sim. Porque, por exemplo, vamos falar, eu vou dar um exemplo pra vocês. Uma pessoa, sabe, quando eu quero uma coisa muito bacana, sabe, como por exemplo um brinquedo, sabe, uma pessoa, ela chega assim pra mim, sabe, falando assim, olha, ah, você não vai conseguir. Eu vou conseguir sim, gente, porque eu tenho sim esse direito de conseguir sim. Eu não tenho essas coisas de desistir, de não conseguir. Não tenho. Não tenho. Pera aí, rapidinho. Aí, sabe? É assim, pessoal, olha. Por exemplo, assim, olha. Se você quer conseguir uma coisa na sua vida, sabe? Que é muito bacana, que você adora, sabe? Por exemplo, assim, olha. Meio que assim, olha. Se você quer. Se você quer, por exemplo, uma coisa na sua vida que você acha muito legal, muito bacana, você vai conseguir. Se o pessoal chegar a falar pra você falando assim, olha, você não vai conseguir nunca. Se o pessoal chegar a falar pra você e falar isso, você fala assim pra ele, ó. Não, não tem essa de eu não conseguir. Eu vou conseguir sim, eu vou conseguir sim. E ponto final. Você fala isso pra ela, tá bom? Mas então, gente, vou falar pra vocês. Eu até, eu até que tava pensando em ganhar um dinheiro, uma grana, sabe? Eu tava pensando em ganhar meu próprio dinheiro, sabe? Para poder conseguir minhas coisas sozinho que eu quero. Porque às vezes eu quase quero uma coisa e nem consigo. Aí que eu quero fazer, eu quero conseguir meu próprio dinheiro sozinho, sabe? É isso. Mais uma coisa que eu vou falar pra vocês. Eu criei esse canal foi pra postar vídeos, sabe? Pra postar coisas que eu adoro muito, como Five Nights at Freddy, Pop Playtime, outras gameplays aí também, Minecraft, Roblox. Esses são meus jogos favoritos que eu gosto muito de jogar. São muito bacana eles. Eles, por exemplo, sabe, vão estar sempre na minha memória e no meu coração. Eu vou sempre me lembrar de tudo deles, tá bom? E uma coisa, eu, por exemplo, criei esse canal, sabe, pra postar vídeo com vocês, sabe? Eu, por exemplo, antigamente eu até queria criar meu, eu até queria criar meu canal antigamente pra ser muito nostálgico na internet. Era isso que eu queria fazer antigamente, só que antigamente eu era uma criança, eu não sabia fazer porcaria nenhuma na minha vida. Mas, mas, mas eu até que consegui fazer, sabe? Tudo que eu consegui fazer na minha vida, hoje em dia, tudo na minha vida que eu consigo fazer, eu consigo. Eu fico até feliz quando eu consigo fazer algo, aprender algo, sabe? Mas é isso, sabe? Vocês aí, meus inscritos, se vocês ficarem tristes, sabe, com essa situação minha, meio que
do que eu falei, sabe? Do meu canal, que eu criei ele só por conta de vídeos, não é por conta do dinheiro. Eu sei que alguns nem vão se importar com esse aviso, outros vão se importar, sabe? Mas é isso, gente. Vocês têm que entender, quando eu falo uma coisa sério, é uma coisa sério. Eu não falei isso pra vocês, sabe, antes. Mas eu tô falando agora, sabe? Meio que, se vocês quiserem parar de me assistir, paro então. Eu, por exemplo, sabe? Não vou fazer nada da minha vida, sabe? Eu, por exemplo, se vocês quiserem parar de me assistir, é só vocês pararem de me assistir mesmo. Se vocês quiserem parar de me assistir, parem então. Eu nem vou me importar porque as minhas coisas que eu adoro muito, sabe? Eu, por exemplo, eu ainda, por exemplo, vou continuar com elas pra sempre. Eu, por exemplo, vou ficar fazendo elas sem gravar vídeo aqui pro canal. Se vocês quiserem, né? Eu posso eu meio que se vocês quiserem que eu pare de gravar vídeo, eu paro, né? Eu paro, né? Porque a decisão, na verdade, é minha, não é de vocês, tá? Se vocês quiserem que eu pare de gravar vídeo, sabe? Eu paro, sabe? Porque porque esse canal eu criei ele, sabe? Foi pra postar vídeos bacana, muito bom que eu adoro muito. E tem gameplays que eu ainda nem joguei ainda e eu tô começando a jogar porque 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 eu ainda não joguei, sabe? Eu tô jogando com vocês aqui no meu canal, mas tem algumas que eu já joguei e tô trazendo pra vocês porque eu sempre quis trazer, sabe? Mas uma coisa que eu não vou deixar de fazer no meu canal aqui pra vocês é de postar vídeo. Uma coisa que eu não vou deixar de fazer é de postar vídeo. Vou sempre postar vídeo com vocês aqui. Eu acho que eu só vou ficar com esse meu canal, galera, durante alguns anos assim, durante alguns anos da minha vida. Pera aí, gente. Então, gente, como eu vou falando pra vocês, sabe? E é isso, tá? Eu consegui resumir tudo isso pra vocês do filme de Five Nights at Freddy 2, né? Resumindo e falando um aviso importante sobre a minha vida pra vocês, né? Do que eu queria muito, só que eu não consegui ainda. Se eu tivesse aprendido desde de pequeno, né? Era isso, gente. Mas é isso, tá? O filme de Five Nights at Freddy 2, esse ano foi um filme que me deixou muito feliz, muito animado. Ele foi o melhor filme esse ano. O primeiro filme também me deixou. Eu tô ansioso porque o terceiro filme também vai ser lançado. Mas não sei quando que vai ser lançado, mas pra mim, quando pra mim, gente, os únicos pra mim, o Scott Cawthon, criador de Five Nights at Freddy, ele disse que, que só vai ter 3 filmes de Five Nights at Freddy. Eu vou sentir saudade do primeiro filme, do segundo e do terceiro, que eu já assisti. Achei muito bacana o filme. Porque, gente, eu sou muito fã de Five Nights at Freddy. Muito fã. Eu jogo muito Five Nights at Freddy. Eu adoro esse jogo. Adoro. Muito, gente. De verdade. Eu adoro muito. E tem gente aí também que adora muito. Mas então, como eu vou falando pra vocês, sabe? É. Quando, quando Quando eu senti saudade do filme do Five Nights at Freddy's, sabe? O Pesadelo Sem Fim e o segundo filme que é novo que foi lançado esse ano, se me dá vontade de assistir, mesmo já assistindo mesmo que eu já assisti eles pela primeira vez, eu adorei muito, achei muito bacana e muito bom. Eu posso assistir eles se eu quiser de novo, né? Se eu quiser, se eu sentir saudade. É isso, gente. Aí, quando eu morrer, sabe? Quando eu morrer de verdade, eu vou sentir saudade de tudo na minha vida. Tudo isso na minha vida que eu falei pra vocês, sabe? Que eu vou tudo isso na minha vida que eu falei aqui pra vocês, sabe? Eu vou sentir muita saudade na minha vida, sabe? Vou sentir muita saudade quando eu morrer, sabe? Porque eu vou ficar com saudade, né? Eu acho que eu vou morrer de nostalgia. É isso que eu vou morrer, gente. Eu vou morrer de nostalgia, porque tudo que eu adoro muito, sabe, né? Tudo que eu adorei, sabe, durante todos esses anos na minha vida, desde pequeno, desde criança, desde adolescente, foi essas coisas que eu adorei, tipo filmes e séries, jogos, essas coisas que eu adorei na minha vida, sabe?
muito também, e também diversão, brincadeira, essas coisas. Tudo isso vai estar sempre tudo isso vai estar sempre nas minhas memórias e também na minha vida. Essas coisas eu vou guardar ela pra sempre, até quando eu morrer, tá bom? Eu vou guardar elas pra sempre na minha vida, tá bom? Eu vou guardar, eu vou guardar elas pra sempre, tá bom? Mas é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Esse foi um vídeo do que eu falei pra vocês do que eu adorei, do que eu gostei do filme de Five Nights at Freddy 2, né? O Pesadelo Sem Fim. Na verdade, o segundo filme que foi lançado esse ano. Ele foi lançado no dia 4 de dezembro desse mês, desse ano, porque dia 5 foi nos Estados Unidos e dia 4 foi aqui no Brasil. Eu assisti o filme, eu adorei, foi muito bacana. Eu gostei, foi muito bacana o filme. Eu adorei muito. A minha nota pra esse filme vai ser 1.000 likes. 1.000 likes. 1.000 likes que eu vou dar pro filme. Pro primeiro e pro segundo, tá bom? Que é novo. Tá bom? Mas é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse meu vídeo, de eu falando pra vocês do que eu adorei, do que eu adorei do filme do Five Nights at Freddy 2, né? Que é novo e foi lançado esse ano. Eu adorei muito. O filme foi bacana. O primeiro também. Mas é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? E lembrando a vocês, aqui no meu canal eu vou trazer pra vocês umas novas gameplays que eu vou jogar com vocês também. Porque, gente, aqui no meu canal eu já trouxe pra vocês antigamente algumas gameplays que eu já joguei, sabe? Sabe? Então, eu vou ver se eu consigo trazer também umas novas gameplays pra vocês aqui no meu canal, sabe? Essas gameplays que eu vou trazer pra vocês aqui no meu canal, que são novas, sabe? Que eu ainda não joguei, eu vou trazer pra vocês, tá? E vocês assistem, porque vocês já sabem a verdade sobre, porque vocês já sabem é, a verdade sobre eu, né, do meu canal. Eu faço esses vídeos, galera, não é por conta do dinheiro, é por conta de diversão, porque eu gosto, porque eu adoro gravar. Eu adoro criar canal, gravar gameplays, fazer um sucesso muito na internet. Eu tava pensando em também ganhar o dinheirinho, uma grana, sabe? Era isso que eu tava pensando também. Mas vocês têm que entender que alguma coisa que a gente quer muito na vida nem quase sempre vai acontecer. Mas às vezes pode acontecer, né? Mas é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Desse vídeo. De eu ter resumindo pra vocês tudo do filme do Five Nights at Freddy 2, né? E pra quem não assistiu o filme, vou falar pra vocês. Tem um aplicativo que eu consegui assistir o filme do FNAF 2, sabe? Esse aplicativo que eu consegui assistir o filme do Five Nights at Freddy 2, o nome dele é chamado Tepcine. Esse aplicativo, sabe? Ele é o melhor aplicativo que você pode assistir filmes e séries. Ele é bacana. Eu vou deixar o nome dele aqui na descrição. Eu só não vou deixar o link dele porque eu não sei mandar essas coisas de link. Só vou deixar o nome dele aqui na descrição pra vocês, tá bom? O nome do aplicativo. Vocês pesquisam no Google, pesquisa na Play Store, tá bom? Vai aparecer lá. E- Foi esse aplicativo que eu consegui assistir o filme do Five Nights at Freddy 2. Eu coloquei, sabe, lá na minha casa e assisti o filme, foi bacana. Eu não consegui quase assistir no cinema porque no cinema tava meio caro pra poder. Tava caro. Só que infelizmente não deu. Mas eu até que gostei do filme, foi bacana. Eu gostei das pessoas fantasiadas também, ficou bacana, muito bonito. Adorei. E também, gente, eu vou comprar, sabe, uns produtos pra mim de Five Nights at Freddy, o filme, sabe, do segundo que foi lançado esse ano. Eu vou comprar pra mim uns produtos do filme do Five Nights at Freddy 2, porque eu sou muito fã de Five Nights at Freddy. Eu vou comprar uns produtos pra mim do Five Nights at Freddy porque eu quero muito. Um boneco, um livro, a roupa. Vai ser bacana, gente. Vai ser muito bacana. Quando eu receber isso, eu posso mostrar aqui no meu canal pra vocês, sabe? Em shorts, ou vídeo, ou na comunidade, tá? Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Fique com. Pera aí. Pera aí, chuva chata. Mas é isso, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado, tá? Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui!